Graça e a paz, sejam todas bem-vindas à nossa segunda aula do curso Transformada de Dentro para Fora. Hoje o nosso tema é Restaurando as Bases Emocionais. Eu creio que você vai ser muito abençoado. Vai aprender muito aqui a respeito de como é importante a nossa estrutura estar firmada e fundamentada em Jesus. Eu gostaria de começar lendo um texto das Escrituras que está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o 29. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus ele estava nos dizendo que as nossas bases são mais importantes do que o acabamento, do que a fachada da casa. Que a estrutura da casa, a base da casa, é o mais importante. Não adianta a gente construir uma casa muito bonita, com um bom acabamento, uma casa linda por fora, mas a sua estrutura está comprometida, a sua base está comprometida. Essa casa não vai demorar muito, vai aparecer as rachaduras e ela pode até cair, ser comprometida. A sua estrutura não está firme, a sua base não está firme. E Jesus traz essa história para ensinar princípios para nós. Jesus ele ensina que o mais importante é o alicerce, a base, a estrutura precisa estar firme, sólida, para que nós, casa, morada de Deus, possamos ser totalmente firmes nele, para que nós possamos viver a nossa vida firmada em Cristo Jesus. Então ele traz esses ensinamentos para nós, nos ensinando a importância da nossa base. E hoje eu quero usar essa história aqui que Jesus usou para ensinar você, para trazer para você a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, acerca das nossas bases emocionais. Como são importantes para a nossa estrutura, para a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de abundância, uma vida de qualidade, uma vida abençoada nessa terra. Quando a nossa base ela está firmada, ela está fundamentada, ela está alicerçada em Jesus Cristo, nós conseguimos vencer todas as circunstâncias da nossa vida. Nós conseguimos viver uma vida firme em Deus. Mas quando essa base ela está comprometida, nós chamamos de base podre, ali a podridão, há feridas, há angústia, dor, sofrimento, uma história de sofrimento que não foi curada. Ali naquela base, naquela estrutura, ela está comprometida, uma base sem fundamento. Essa base, quando ela se encontra dessa forma, qualquer situação tira a pessoa da presença de Deus. Qualquer levantar do inimigo de nossas almas vai tirar essa pessoa da presença do Senhor. Por quê? Porque ela não está firme, ela não está fundamentada, firmada em Jesus Cristo. Qualquer situação que vem na sua vida abala essa pessoa. E logo essa pessoa ela quer mudar de lugar, ela quer sair daquele lugar, quer ir para um outro lugar que as pessoas não a conheçam, para que ela possa começar ali de novo. Mas não adianta, ela vai para um outro lugar
e as bases não estão fundamentadas, não estão firmes. A sua vida não está curada, a sua vida não está sarada, e ela vai continuar da mesma forma. Não tem mudança. Nós só encontramos mudança de vida em Jesus Cristo. Somente Jesus, ele traz transformação de vida para nós. Isso não é lindo, não é maravilhoso, não é algo tremendo, sobrenatural? Somente Jesus, ele vai trazer para você que está buscando a transformação, a mudança de vida, né? Somente ele pode transformar, somente ele pode mudar. Isso acontece de uma forma tão linda e tão maravilhosa. É um processo de Deus em nossas vidas, que nós precisamos buscar com paciência, perseverança, muito amor, encontrar esse caminho da transformação. Aqui nós entendemos e compreendemos como é importante as bases da nossa vida, as bases emocionais, estarem firmes, estarem sólidas, restauradas, transformadas, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Identidade, amor fundamental, segurança e disciplina são as 4 bases emocionais que nós precisamos ter, todas essas bases firmadas, fundamentadas em Jesus Cristo, curadas, transformadas, para que nós possamos viver uma vida abençoada. Primeira base, identidade. E eu quero ler o texto com vocês, que está lá em Gálatas 4, versículo 6 e versículo 7, que eu gosto muito desse texto. É um texto assim que, para mim, quando eu vou falar de identidade, é esse texto aqui. É um texto que mexe muito comigo, mexe muito aqui dentro do meu coração. E porque sois filhos, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não sois mais servos, mas filhos, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Aleluia! Quando eu falo da identidade, eu estou me referindo a quem sou eu. Identificação do corpo, da alma e do espírito. E quando eu entendo quem sou eu compreendo quem sou eu estou reconhecendo a minha essência, a minha origem. Eu estou reconhecendo quem sou eu, de onde eu vim. Ali são respondidas todos os questionamentos, todas as nossas perguntas internas. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo nessa terra? Em Cristo Jesus são respondidas todas essas perguntas. Quando nós entendemos quem somos, conhecemos a nossa origem, a nossa essência, nós então entendemos o que estamos fazendo aqui. Para onde vamos? Qual é o nosso propósito aqui? Nosso propósito de vida? O que vamos fazer nessa terra? E agora? O que será da minha vida? Tudo isso nós vamos encontrar respostas do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso que Ele tem planos, propósitos, sonhos para nós, que são muito maiores do que os nossos. Quando nós conhecemos os sonhos de Deus para nós, nós conseguimos enxergar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então eu quero que você entenda, saia dessa aula hoje compreendendo o que é identidade. Compreendendo de verdade, sendo curada, sendo transformada pelo Senhor, já começando aí o seu processo de transformação a partir dessa aula. Identidade. Quando eu sei a minha origem, a minha essência, quem somos em Jesus Cristo, vai nos ajudar a vencer todos os problemas da nossa vida, a superar as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo e compreendo quem eu sou, eu consigo vencer as dificuldades da minha vida. Muitas mulheres vivem com a sua autoestima negativa por consequência de não compreenderem quem são. Quando nós não temos entendimento de quem somos, nós vivemos então com uma autoestima baixa, uma autoestima negativa. A autoestima curada vai se iniciar a partir da consciência que você precisou crescer para cuidar de você mesma, e agora é hora de fazer isso diariamente. Quando você tem a consciência de que você cresceu, de que você agora precisa cuidar da sua vida. Antes, quando você era criança,
Alguém cuidava de você, sua mãe, seu pai, sua avó ou alguém da sua família cuidava de você. Mas hoje você cresceu e hoje você precisa cuidar de si mesma, precisa se amar, se valorizar, entender que você tem qualidades, que você tem valor. E você precisa compreender isso e cuidar de você todos os dias. Nós precisamos nos cuidar, olhar para nós de dentro para fora. Olhar para dentro de você, enxergar você por dentro, como é que você está? Como que está você hoje? Você precisa olhar e compreender, você precisa se conhecer, você precisa se cuidar. E quando nós temos a nossa autoestima curada, nós fazemos isso, nós conseguimos nos cuidar. Não só o cuidado do lado de fora, com a aparência, nos arrumar, isso tudo é muito importante, mas por dentro. Porque quando nós apenas ali nos arrumamos do lado de fora, mas por dentro está tudo bagunçado, destruído, ferido, essa imagem ali bonita, arrumada, não vai durar, não é duradoura. Mas quando nós estamos curadas, é aqui dentro que está curado, essa beleza ela vai sair. E nós vamos então nos amar, nós vamos nos cuidar e vai ser muito diferente. Vai durar, vai ser sustentado, vai ser algo que vai ser durável, que vai durar. Então, quando nós fazemos isso, estamos curadas, compreendemos que somos filhas de Deus, que somos filhas de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos olhar para nós de forma diferente. Precisamos entender quem somos, compreender a nossa origem, compreender aquilo que Deus tem para nós, e nós vamos entender isso, compreender isso a partir de Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é sobre a autoimagem, sobre a percepção, a forma como eu me percebo, é a autoimagem. A partir de que as pessoas me dizem que eu sou, a partir lá da infância, a autoimagem ela é construída até os 7 anos de idade. As pessoas elas vão dizer para nós quem somos. Nós começamos ali a ter percepção de quem somos a partir do momento daquilo que é trazido para nós, daquilo que nós vamos aprendendo. As pessoas, nossos pais, nossos avós, tios, professores, vão dizer para nós quem nós somos. É como se nós viéssemos com um roteiro para seguir, como se nós tivéssemos ali rótulos. As pessoas vão nos chamar de algo, vão dizer que nós somos e nós vamos receber isso. E nós vamos carregar isso na nossa história. E nós vamos recebendo tudo isso. A autoimagem é quem nós percebemos ser. Nossos traços físicos, psicológicos, nossas qualidades, nossas imperfeições, nossas possibilidades, limitações, nossas forças e fraquezas. Dependendo de como o indivíduo concebeu a sua imagem e através dessa imagem, qual conceito criou de si mesmo, essa junção ali vai nascer a autoestima. Quero fazer um desenho aqui com vocês no quadro. Eu vou desenhar uma árvore aqui. Vamos lá, vou tentar desenhar uma árvore bem bonita. Aqui são os frutos. Tá bem bonitinho, tá vendo? São as raízes. Frutos. A raiz aqui é estrutura. A base. Aqui são os galhos. Os troncos dessa árvore. Aqui, áreas da vida. As nossas áreas da vida. Aqui na raiz é onde nós estamos fundamentadas, onde nós estamos firmadas. Ou seja, são as bases emocionais.
É tudo que eu recebo das pessoas. Aqui eu recebo dos pais, tios, avós, professores, tudo que eu recebo. Aqui a percepção deles para mim vai ter entendimento de quem você é, na sua raiz. Aqui vão surgir as feridas, vão surgir aqui traumas, questões que você vai viver na sua infância. A pessoa diz para você, seu pai, sua mãe diz para você que você tem um cabelo feio, seu cabelo é uma juba, parece uma juba de leão. Você vai o quê? Carregar isso com você, está aqui na sua raiz. Vai criar essa autoimagem de você. Aqui, vai trazer isso para as áreas da sua vida. Isso vai refletir aqui, nas áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque aquilo que nós recebemos aqui, olha, vai refletir aqui, nas áreas da nossa vida. Então, se você recebeu na sua infância, você tinha lá um cabelo feio, você vai receber isso, vai entender isso e você vai colocar isso em prática na sua vida, mesmo que inconscientemente. O seu cérebro, o seu inconsciente, ele vai processar isso. E você sempre vai acessar essa informação de que seu cabelo é feio. Nunca vai estar satisfeito com a sua aparência, com o seu cabelo, porque você recebeu isso. Às vezes, mesmo que as pessoas vão te elogiar, vão dizer para você que você tem um cabelo bonito, que seu cabelo é lindo, você vai dizer, não, essa pessoa está me elogiando só para me agradar, mas meu cabelo é feio. Por quê? Porque a sua autoimagem, ela foi estabelecida lá na sua infância, de que os seus pais, seus professores, alguém de autoridade na sua vida trouxe para você, de que o seu cabelo era feio. Uma criança que recebe aqui, na sua estrutura, na sua base, né, aqui tá podre, cheio de coisas terríveis aqui que a pessoa recebeu. Então essa base, essa estrutura está podre. Aqui ela recebeu, por exemplo, essa criança passou a vida toda recebendo do pai e da mãe que ela era burra. Você é burro, menino, você não aprende na escola. O professor também afirmava isso, que essa criança era burra, não aprendia na escola. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer aqui, vai refletir nas áreas da sua vida. Aí eu não vou estudar, eu não vou pensar em fazer nada, aí eu não vou fazer uma faculdade, não vou fazer um curso, porque eu sou burra, porque eu não vou aprender, porque eu não aprendo. Eu tive tantas pessoas que eu atendi que me disseram assim, pastor, eu não vou estudar não, porque eu não aprendo, eu tenho dificuldade de aprender, eu não vou nem tentar. Às vezes você passa alguma coisa para a pessoa, uma função, não vou nem tentar porque eu não aprendo. Por quê? Porque está aqui, ó. Ela recebeu algo que está na sua base, na sua estrutura, que foi construída até os 7 anos, que está aqui e que vai refletir nas áreas da sua vida. Se essa estrutura está podre, consequentemente, os frutos aqui vão estar o quê? Podre também. Por quê? Porque vai refletir aqui. Os frutos dessa pessoa serão podres. Por exemplo, se uma pessoa se acha uma pessoa má, ela se vê assim como uma pessoa ruim, de tantas pessoas falarem que ela é uma pessoa ruim, ela carrega isso, ela vai refletir o quê? Em todas as áreas da sua vida. E os frutos ruins, por quê? Porque ela vai produzir isso, ela vai transmitir isso para as pessoas, que ela é uma pessoa ruim. Curada. Foi curado. Agora está curado.
acontecer? Isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Você vai transbordar isso, cura, em todas as áreas da sua vida. E o que vai acontecer? Os frutos serão bons. Por quê? Porque foram curados. Então agora, se você tem um entendimento que você é uma pessoa boa, é uma pessoa inteligente, é uma mulher curada, uma mulher sarada, uma mulher transformada, você recebeu tudo do Senhor Jesus na sua vida, aleluias. E agora, o que vai acontecer? Você vai dar frutos. E esses frutos, a Bíblia vai dizer que vão permanecer. Serão frutos que permanecerão. Frutos que vão gerar mais frutos. Cada vez gerando mais frutos. Por quê? Vão ser frutos que vão permanecer. Então, frutos curados. Porque a sua vida, a sua estrutura, a sua base está curada. Então é isso que o Senhor ele quer fazer. Ele quer curar a sua estrutura, as mentiras que foram inseridas aqui na infância, palavras, coisas que você recebeu na sua infância, que não são verdade na sua vida, que não é aquilo que Deus tem para você, que não é aquilo que Deus preparou para a sua vida, mas que você carrega aí dentro, que você vive isso e compreende isso e acha que isso é o que Deus tem preparado para você. Identidade moral, sexual, financeira, espiritual. 1, 2, 3, 4. 4 bases da identidade: moral, sexual, financeira e espiritual. Moral é quem eu sou. Se eu me acho uma pessoa boa, eu vou me comportar como uma pessoa boa. Se eu me acho uma pessoa ruim, eu vou me comportar como uma pessoa ruim. Então é a forma como eu me vejo, a moral, diante da vida, diante do mundo. Como eu me vejo diante do mundo. Eu me vejo como uma pessoa ruim, eu vou viver transbordando coisas ruins, levando para as pessoas coisas ruins, porque eu me compreendo assim, eu me percebo assim. Se eu me vejo como uma pessoa boa, eu vou seguir as regras, eu vou viver uma vida, moralmente falando, pessoa boa. Então eu vou viver tendo atitudes boas. Identidade sexual. Parece simples, mas não é. Há muitas confusões em relação à identidade sexual. Hoje nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão tendo essa confusão, onde as pessoas elas não sabem se são homens ou são mulheres. Já atendi várias pessoas aqui. Uma moça, ela veio, para que pudesse ser acompanhada, ser ajudada. E ali eu acolhi, eu abracei, eu ajudei e fui conhecendo a história dessa moça. Ela se via como homem, se via do sexo masculino, a sua identidade era essa, era a forma que ela se via e ela se comportava como homem. Ela estava ali no corpo de uma mulher, mas com comportamento de homens. Ela falava como homens, tomava hormônio ali para ficar com a voz grossa, se comportava como homem, ela agia como homem, pensava como homem. E ela disse para mim: pastora, Deus se enganou? Eu a vida toda me vi como homem no corpo de uma mulher. Eu nunca me vi uma mulher. E aí ela disse para mim: será que Deus errou? Será que eu sou um homem no corpo de uma mulher? Será que isso é possível? E aí eu comecei um trabalho com ela, comecei a investigar, a entender o que havia acontecido com ela. Por quê? Porque estava na base, na sua estrutura,
que foi firmada lá atrás, até os 7 anos de idade. E quando eu fui acompanhar, fui conhecer sua história de vida, sua infância, ela me disse que o pai dela, e que o sonho dele era ter um menino, e que ele via ela, enxergava ela como um menino. Ele chamava ela de um nome masculino, ele vestia ela como um menino, ainda pequena. Ele saía e levava ela para os bares, para os lugares onde ele frequentava, só ele e essa menina. Ele andava com os amigos e carregava essa criança. E ela foi crescendo nesse ambiente e foi entendendo, e o pai dela dizia que ela era um menino. E ela foi absorvendo isso para sua identidade. E ela então, na sua percepção, quando ela foi construindo a sua autoimagem, ela foi percebendo que ela não era uma menina, mas que ela era um menino. Foi isso que as pessoas trouxeram para ela, principalmente o pai. Trouxe para ela que ela era um menino, que ela tinha o comportamento de um menino, que ela era um menino. E ela afirmou isso. E o seu cérebro registrou isso. Seu inconsciente, nós trazemos do inconsciente. E ela foi crescendo, se tornando adulta, e ela foi vivendo isso na sua vida. Deus se enganou. Eu sou um menino no corpo de uma menina. E naquele momento que a gente começou a trabalhar, ela foi descobrindo a sua identidade, ela foi ali restaurando, sendo curada a sua identidade. Ela descobriu que ela era, quem o Senhor preparou para ela ser, uma menina, uma mulher linda que se tornou. E ela foi descobrindo essa identidade, ela foi curada. E hoje ela vive uma vida maravilhosa, uma vida abençoada por Deus, vivendo sonhos de Deus para a sua vida, aquilo que Deus preparou para ela. Por quê? Porque essa área foi restaurada, essa área da identidade foi restaurada, mas muitas pessoas vivem em confusão, não conseguem compreender quem são. Muitas mulheres vivem em crise de identidade sexual. A identidade sexual é tratar do masculino e do feminino. Então aqui nós vamos entender quem somos através das pessoas que são referências para nós na nossa vida, e nós vamos firmar a nossa base então sexual, a nossa identidade sexual. É ali na infância que nós firmamos essa identidade sexual. A noção de ser pobre ou rico. Aqui, na identidade financeira, é a forma como eu me percebo. Por exemplo, tem pessoas que são ricas, pessoas que têm muito dinheiro, não vivem com a mente de uma pessoa que é rica, mas vive com a mente de uma pessoa que é pobre. A mesma coisa acontece com uma pessoa que é pobre, mas ela se vê como uma pessoa rica, e ela vai querer viver num padrão de vida que não é dela. Ela vai querer andar com roupa de marca, joias, toda produzida, viver uma vida de luxo, ostentar, mas ela não tem condições. Não tem problema nenhum a gente ter uma roupa de marca, ter alguma coisa boa, não tem problema nenhum. Mas a questão é, a minha visão, a minha percepção é ali de pobre. Eu vou gastar mais do que eu tenho, porque eu vou querer ostentar uma vida que eu não posso pagar. Porque a minha identidade é de rico. Não tem aquele negócio que a gente fala assim, mas eu nasci pobre, mas eu tenho um negócio de ser rica, eu quero ser rica, não é? Eu quero viver, eu só gosto de coisa boa. E a gente brinca assim, eu só gosto de coisa boa. Não tem problema nenhum a gente gostar de coisa boa, de coisa de qualidade. Mas a gente precisa olhar para nós, olha, eu tenho condições, dá para me comprar? Então eu vou comprar. Mas não dá, eu preciso disso. E da mesma forma, uma pessoa que tem uma boa condição financeira, uma pessoa que tem ali muito dinheiro e vive uma mentalidade de pobre, vive essa identidade de pobre, ela vai viver uma vida miserável, ela vai viver uma vida, vai passar por essa terra, vivendo uma vida miserável, e ela tem condições. Se a nossa vida financeira não estiver bem, nós não conseguimos estar bem. Então você precisa viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada que Deus tem para você, com sabedoria, uma vida restaurada. Então nós precisamos restaurar essa identidade, a identidade financeira.
E outra identidade é a espiritual. É a identidade espiritual. É a percepção emocional de ser luz ou de ser trevas. Estou aqui, olha, nessa percepção de luz. Eu vou viver a minha vida me comportando como tal, buscando o caminho da luz. Quando eu tenho percepção de trevas, eu vou viver o quê? A minha vida buscando coisas das trevas. Eu vou viver a minha vida nesse caminho, eu vou me direcionar para esse caminho. Já viu pessoas que vão só para o caminho errado? Elas estão só caminhando para as coisas erradas. Ela vai buscando as coisas mais escuras que tem, as trevas. Essa pessoa está indo por esse caminho. Por quê? Porque é uma percepção dela. Tem pessoas que não creem em Deus. Tem pessoas que vão buscar experimentar vários tipos de religiões para que possa ali encontrar algo, estão buscando alguma coisa e ela só vai para o caminho escuro. Dito que eu sou uma pessoa boa, eu vou buscar luz. Mas se eu acredito que eu sou uma pessoa ruim, eu vou buscar as trevas, eu vou para o caminho das trevas. A nossa forma de olhar para nós nessa área espiritual. Então nós precisamos restaurar. Somente o Senhor Jesus ele pode restaurar a nossa identidade. Somente o Senhor ele pode transformar a nossa vida de dentro para fora. Identidade é a minha origem, a minha essência, é quem eu sou. É o plano original de Deus para a minha vida, é aquilo que Deus tem para mim. Então, identidade não é o que eu faço, a minha função nessa terra, mas é quem eu sou, a minha origem. Se fosse uma estrutura que vai sendo coberta pela personalidade. Então, a identidade é quem eu sou, e como se fosse ali uma estrutura que vai sendo coberta pela minha personalidade. Então, a nossa personalidade ela vai cobrindo ali a nossa identidade. Aqui a identidade é quem eu sou. Aqui é a minha origem. Minha origem. Imagem de Deus. Aqui, na personalidade, recebemos desde a infância. Personalidade são as características que vamos desenvolvendo, que está relacionada à genética, relacionada às regras que nós temos no mundo, né? Os códigos de conduta. Pessoa triste, né? Que está ligada aí ao temperamento. Ela vai estar expressando tristeza, ela vai crescer dessa forma, aquela pessoa triste, aquela pessoa mais reservada, porque ela vai ter traços, as características da sua personalidade. Uma pessoa que passou ali a infância sendo chamada de calmo, né? Eu passei a vida toda, minha mãe dizia assim, minha filha é tranquila, minha filha é calma, minha filha, você põe ela sentadinha ali, ela fica sentadinha, nossa, é muito boa minha filha. Então eu cresci com a personalidade calma. E tudo isso veio o quê? Lá atrás, porque eu fui recebendo isso. É talvez que você seja de verdade isso, mas que as pessoas trouxeram para você isso e vai inserindo em você a sua personalidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então aqui é a origem, é quem eu sou. E a personalidade nós vamos recebendo lá na infância. E vamos construindo essas características ao longo da nossa vida. E agora nós vamos falar sobre autoestima. Si próprio. Si próprio. E estima. O que é estima? Está ligado ao afeto que eu tenho por mim, carinho, apreço, amor próprio. É a forma como eu me vejo. Eu criei a autoimagem lá na infância.
a forma que eu me percebo, e aí nasce a autoestima. A autoestima é o amor, é o carinho que eu sinto por mim. É como eu me vejo. Eu me amo. Precisamos olhar para nós, entender que nós somos a pessoa mais importante para nós. Mais importante, nós precisamos olhar para nós, enxergar quem nós somos e nos amar. Nos amar. Quando a gente entende quem nós somos, a nossa origem, a nossa essência, nós somos imagens e semelhanças de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso. Nós somos perfeitas aos olhos do Pai. É assim que o Senhor nos vê. Nós lemos o texto lá de Gálatas 4, nós somos filhas de Deus, co-herdeiras com Cristo Jesus, da herança, da promessa, das bênçãos de Deus. Que coisa mais maravilhosa, que coisa tremenda. Você é aquela mulher que avança, aquela mulher que vai em frente, que luta, que batalha, que consegue, que vai expandir na sua vida, ou aquela mulher que retrai. Eu não posso, eu não consigo, não vou dar conta, não vou nem tentar, isso aqui é muito difícil, não vai dar certo. Como é que você vive a sua vida? Como é que você se percebe? A forma que você se vê vai interferir nisso. Vai dizer para você se você é aquela mulher que vai, que luta, que avança, ou é aquela mulher que se retrai. Como é que tem sido a sua vida? Vai partir do seu olhar, da sua percepção de você mesma. Como que a autoestima ela vai influenciar nas áreas da nossa vida? O amor próprio, a estima por você mesmo, vem de onde? De onde vem esse amor que você precisa sentir por você? De onde surge isso? Precisa surgir de algum lugar. Quando ali nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, é o primeiro momento que nós recebemos amor. O bebê, ele consegue ouvir e consegue sentir a mãe. Então ele vai sentir, se a mãe está ali satisfeita com aquela gravidez, se a mãe está feliz, ele vai sentir. Se a mãe está com medo, ele vai sentir. Se a mãe está triste, ele vai sentir. A primeira percepção de carinho, de que ele é aceito, de que ele é amado, é dentro do ventre. Então, quando nós estamos ali no ventre da nossa mãe, é o primeiro contato com o amor que nós temos. É a nossa mãe que nos ensina a amar. A primeira pessoa que nos ensina sobre amor é a nossa mãe. Vai ajudar você a entender por que você não consegue se sentir bem. Você não se sente segura. Por que você não se sente amada, não se sente feliz? Por que você vive se comparando com as outras pessoas? Isso vai trazer para você um entendimento, uma compreensão mais clara sobre si. Muitas mulheres não aceitam elogio, levar a pessoa à codependência emocional, aquela pessoa que depende do outro para viver. Se não tiver aquela amiga, se não tiver aquele companheiro, a pessoa vai dizer, vou morrer. Transtorno de ansiedade, depressão, por causa da baixa autoestima. A baixa autoestima vai trazer muitas consequências para a nossa vida. Vai afetar todas as áreas da nossa vida, principalmente relacionamento com as pessoas e a nossa vida financeira. Os nossos pais vão nos ensinar sobre relacionamento, como que os nossos pais se relacionam. Isso vai trazer para nós ensinamentos e nós vamos então transmitir isso. Se os nossos pais, ou nossa família, é uma família que os pais brigam o tempo todo, estão sempre brigando, confusão dentro de casa, nós vamos crescer aprendendo o quê? Relacionamento é confusão, é briga. Ou eu vou transmitir isso, sempre brigando com as pessoas, sempre agindo da mesma maneira, vou transmitir isso para as pessoas, eu vou copiar isso, ou eu vou então me fechar. Relacionamentos não valem nada, eu não vou me relacionar com ninguém, ninguém presta. Por quê? Porque eu tenho a percepção que relacionar é ruim, porque eu trouxe isso da minha infância. Isso vem o quê? Da baixa autoestima. E nós vamos carregar todas essas mentiras, tudo que nós percebemos, as nossas percepções lá da infância, nós vamos transmitir isso na nossa vida, carregar isso na nossa vida, e não é o que somos, não é o que Deus tem para nós, não é o que Deus preparou, sonhou para as nossas vidas.
Muitas mentiras nós vamos carregando, muitas coisas nós vamos carregando que não é o que Deus tem para as nossas vidas. E quando a mulher ela tem sua autoestima restaurada, ela tem a sua identidade firmada, ela consegue viver todas as áreas da sua vida curadas, saradas, abençoadas, porque ela muda a sua percepção, ela muda a sua forma de enxergar. Mentes se abrem e agora ela consegue enxergar com os olhos de Deus, ela consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado para ela. Quero que você anote aí. Pessoas que cumprem o seu propósito são aquelas que têm um apreço por si mesma, que se amam, que se valorizam. São essas as pessoas que conseguem cumprir o seu propósito de vida. Se você não se amar, se você não tiver um apreço por você, não trabalhar o amor próprio, você não consegue viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você. Isso é forte, isso é muito forte. Por isso nós precisamos ser curadas, por isso nós precisamos ser saradas. E a partir dessa percepção da importância de buscar esse entendimento, olhar para trás, entender a nossa história de vida, compreender a nossa história de vida, analisar, perceber as mentiras que foram transmitidas para nós e ressignificar tudo isso, trazer para nós transformação, mudança de vida de dentro para fora, sermos saradas aqui dentro, para que nós possamos transbordar. Eu sempre falo isso, para que a gente transborde aquilo que Deus tem, a vida de Deus, nós precisamos viver a vida de Deus em nós. Você vai seguir a sua vida de acordo com o roteiro que as pessoas te deram, que você carrega? Tudo à nossa volta vai nos influenciar. Então nós vamos ser influenciadas o tempo todo. E se você não tiver uma base sólida, não tiver uma convicção de quem você é, você vai viver a sua vida inteira sendo direcionadas pelas pessoas. Você vai viver a sua vida inteira sem saber o que você quer da sua vida, sem saber o que você vai fazer da sua vida, porque as pessoas estão direcionando a sua vida. Como que você se vê quando você se olha no espelho? Como que você tem olhado? Como que você tem se acolhido? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Você precisa reconhecer os planos de Deus para a sua vida. Reconhecer o que Deus tem preparado para a sua vida. Compreender isso através das Escrituras, através da palavra de Deus. Aí a nossa identidade será restaurada, transformada por Deus, quando nós reconhecemos quem somos de verdade, quem nós somos em Deus. Vou enviar para vocês um e-book, vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam fazer as atividades de lá. Tem o e-book, tem as atividades que vocês vão fazer. E vamos estar fazendo toda a atividade para que vocês possam estar aprendendo, possam estar reforçando aquilo que está sendo falado aqui, possa trazer para a sua vida, viver uma vida transformada de dentro para fora.